Você já se perguntou se uma profecia escrita há mais de 2.500 anos poderia descrever o mundo atual? O que Daniel viu na antiga Babilônia continua intrigando historiadores, estudiosos e milhões de pessoas que buscam respostas. Porque essa não era apenas uma visão sobre seu tempo, era uma mensagem destinada às gerações futuras, uma mensagem tão precisa que muitos acreditam estar observando seu cumprimento diante dos próprios olhos. Tudo começou quando Deus revelou a Daniel acontecimentos que ultrapassariam séculos, impérios e civilizações inteiras. Enquanto reis governavam na terra, algo muito maior estava sendo escrito nos bastidores da história humana. E foi justamente nesse momento que Daniel recebeu uma das visões mais impressionantes de toda a Bíblia. Uma visão capaz de conectar o passado distante com eventos que ainda afetam o presente. Diante dele, surgiu uma enorme estátua composta por diferentes materiais, cada um carregando um significado profundo. Não era uma simples imagem simbólica, era uma representação da sucessão dos grandes impérios mundiais. Naquele instante, Daniel observava séculos de história condensados em uma única revelação extraordinária. Mas havia um detalhe escondido naquela visão que a maioria das pessoas costuma ignorar completamente. A cabeça de ouro representava um reino poderoso, admirado por sua riqueza e influência sem precedentes. Porém, mesmo o império mais grandioso não permaneceria para sempre diante do curso da história. Outros reinos surgiriam depois dele, cada um cumprindo exatamente a sequência anunciada pela profecia. E quando a história começou a confirmar essa ordem, o mistério se tornou ainda mais inquietante. Depois do ouro veio a prata. Um novo império surgiria, poderoso o suficiente para substituir o anterior. Mais uma vez, a história seguiu o roteiro revelado séculos antes, de forma impressionante. Então surgiu o bronze, simbolizando outro domínio que expandiria sua influência por vastos territórios. Civilizações inteiras mudaram, fronteiras desapareceram e novas culturas passaram a moldar o mundo conhecido. Mas a visão continuava avançando, revelando que nenhum poder humano seria verdadeiramente permanente. As pernas de ferro apontavam para um império extraordinariamente forte, disciplinado e resistente. Sua capacidade de conquistar e controlar territórios parecia impossível de ser detida por qualquer rival. Durante muito tempo, parecia que essa força dominaria a história para sempre. Mas então, Daniel observou algo que tornaria essa profecia especialmente relevante para os nossos dias. Os pés da estátua eram formados por ferro misturado com barro, uma combinação intrigante. Materiais que permanecem juntos, mas que jamais conseguem formar uma união verdadeiramente sólida. Muitos estudiosos enxergam aqui um retrato surpreendente das divisões presentes no mundo moderno. Nações cooperam economicamente, compartilham interesses e alianças, mas continuam profundamente fragmentadas. Quanto mais observamos a realidade atual, mais familiar essa descrição parece se tornar. E é exatamente nesse ponto que a profecia alcança sua revelação mais impactante. Porque Daniel não viu apenas a fragilidade dos reinos humanos. Ele viu o que viria depois. Foi então que Daniel viu algo completamente diferente de todos os impérios que haviam surgido antes. Uma pedra apareceu sem intervenção humana, como se viesse diretamente da vontade do próprio Deus. Ela não representava exércitos
governos ou estratégias políticas construídas pelo poder dos homens. Representava um reino de natureza completamente diferente, impossível de ser comparado aos anteriores. Enquanto os impérios buscavam controlar a terra, essa pedra avançava silenciosamente em direção à estátua. E no momento exato determinado pela visão, o impacto finalmente aconteceu. A pedra atingiu os pés da estátua, justamente sua parte mais vulnerável e instável. Em segundos, toda a estrutura começou a ruir diante dos olhos de Daniel. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro foram reduzidos a pó. Aquilo que parecia indestrutível desapareceu como poeira carregada pelo vento do deserto. Então aconteceu a revelação mais poderosa de toda a profecia de Daniel. A pedra continuou crescendo até se transformar em uma montanha que cobria toda a terra. Segundo a interpretação bíblica, esse reino jamais seria destruído nem substituído por outro. É por isso que essa profecia continua despertando interesse mesmo após tantos séculos. Porque ela não fala apenas sobre o passado. Ela aponta para o destino da humanidade. E você, acredita que Daniel descreveu o nosso tempo? Comente sua opinião e inscreva-se para mais revelações bíblicas.